Estamos em guerra! Não se iluda pensando que você não está em guerra. Sabe, mas você tem que falar. Eu não vou me entregar à tristeza, à fraqueza, porque Jesus é a minha fortaleza. Eu saúdo a todos os amados ouvintes na paz do Senhor Jesus. Sabe, meu querido, pegue as armas que o Senhor te deu e mude essa situação. Você é uma guerreira, você é um guerreiro do Senhor Jesus. Você não pode se render a essa fraqueza. Sabe, eu vim hoje aqui como serva do Deus Altíssimo para reafirmar a sua coragem, reafirmar a sua fé. E como serva de Deus eu vim hoje aqui para dizer que você tem que se colocar de pé no nome de Jesus. Nós não podemos recuar. Sabe, o texto para a mensagem de hoje está lá em Efésios, no capítulo 6, no verso 13, aonde fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Sabe, meu amado ouvinte, a metáfora do sistema militar usada por Paulo mostra que estamos em guerra no mundo espiritual. Estejamos, pois, cingidos com a armadura espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa, depois você medite lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 10. Aliás, em 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 4, onde fala das armas do cristão. Elas são espirituais. Depois lá em Colossenses, no capítulo 2, no verso 1, onde fala sobre pastorear o rebanho do Senhor. Também é um combate. Pregar o evangelho já é um grande combate espiritual. Medite lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2. E 1 Tessalonicenses 5, verso 8, onde fala da couraça e o capacete, que são armas espirituais no combate ao pecado. Depois nós vamos meditar um pouco em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18, e lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 7, onde o apóstolo Paulo compara a nossa missão como de um militar. E o apóstolo Paulo também combateu o bom combate, ele venceu. Sabe, meu querido ouvinte, quando nós meditamos lá no verso 13, onde fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Fala também no verso 14, 15, 16, 17 e 18. Vamos ler. Estejais, pois firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, como toda perseverança e súplica por todos os santos. Sabe, meu amado ouvinte, o verso 19 e o 20 fala: e por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado ouvinte. Preste bem atenção. Existe uma batalha espiritual invisível entre os crentes em Jesus, sabe? E o reino das trevas.
O apóstolo Paulo usou os instrumentos bélicos do sistema daquela época como uma metáfora. Sabe, essa ilustração, meu querido ouvinte, é um recurso didático importante, porque facilita a nossa compreensão, a compreensão do cristão para o bom combate. Deixa eu dizer uma coisa para você. Segundo o dicionário, sabe, a guerra, lá o teólogo Bacon, a guerra é o recurso das nações para tratar de resolver diferenças pelas forças das armas. Deixa eu dizer uma coisa. As guerras sempre são produtos da pecaminosidade humana, seja por instigação imediata ou causa indireta. Mas a legitimidade da guerra pode depender de sua motivação. Sabe, meu querido ouvinte, ao longo dos séculos, desde a batalha dos israelitas lá contra Ai, por volta de mais ou menos 1400 anos antes de Cristo, nós vimos lá em Josué, no capítulo 8, do verso 21 ao 26, sabe, até a Massada, em 73 depois de Cristo, a Bíblia registra, meu querido ouvinte, mais de 20 batalhas principais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pessoas de todas as civilizações antigas, eu estou me referindo a egípcias, assíria, babilônia, grega e romana, sabe, estavam acostumadas com a presença de soldados no meio do povo. E a palavra profética anunciada, guerras até o fim dos tempos, foi anunciado. Depois você vê isso lá em Daniel, no capítulo 9, no verso 26. Sabe, meu querido ouvinte, os antigos encontravam a guerra como algo sagrado. Esse era o contexto daquela época. Era usual oferecer sacrifícios antes das partidas das tropas militares para as batalhas, sabe, a fim de invocar as divindades, proteções para a vitória. Depois você medita lá em Jeremias 51, no verso 27. Sabe por que essas práticas, meu querido ouvinte, também era generalizada em Israel? Você pode depois fazer um estudo mais prolongado lá em 1 Samuel, sabe, capítulo 13, do verso 10 até o 12. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus permitia e às vezes até ordenava a guerra no período do Antigo Testamento, como você lê lá em 1 Samuel 23, do verso 2 ao 4. Mas eu quero falar sobre o sentido metafórico, sabe? Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, o tema sobre a guerra não aparece no Novo Testamento. A guerra é em si mesma incompatível com o espírito cristão. Jesus nos ensinou que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus, como fala lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 9. Sabe, meu amado ouvinte, a guerra aparece nas escrituras no sentido figurado, para ilustrar a luta contra a morte. Depois você medita lá em Eclesiastes 8, no verso 8. Da mesma forma que ilustra a maldade dos ímpios. Medite lá em Salmos 55, 21. E deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe esse enfoque metafórico, representando a nossa luta espiritual contra os inimigos da nossa salvação? Medite em 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 3, 1 Timóteo, no capítulo 1, do verso 18. Deixa eu falar um pouco sobre essa metáfora bíblica. Sabe, meu querido ouvinte, guerras, batalhas, lutas, combate, peleja, são termos do dia a dia para indicarmos que muitas vezes um debate é uma discussão
e também para nos referirmos às dificuldades da vida. Essa metáfora aqui, ela se aplica na defesa do combate espiritual, na pregação e no ensino da palavra. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe aquela armadura do soldado romano? A sociedade contemporânea do apóstolo Paulo conhecia com abundância cada detalhe, toda a armadura do soldado romano. Sabe, Efésios é uma das 4 epístolas da primeira prisão de Paulo, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemão. Você veja lá no verso 20. Veja também Efésios, capítulo 3, 1, 4, 1. Filipenses lá, capítulo 1, 13. Colossenses, capítulo 4, 3. Filemão, capítulo 9, sabe, verso 10 até o 23. Sabe, meu querido ouvinte, o apóstolo escreveu aos Efésios da sua prisão domiciliar em Roma, vigiada pela guarda pretoriana. Medite lá em Atos 28, do 16 ao 31. Paulo convivia com esses soldados diariamente e conhecia com detalhe a armadura daqueles que o vigiavam. Sabe? Veja o verso 13, a armadura de Deus. Mesmo depois de tomar toda a armadura de Deus, o apóstolo nos exorta a ficarmos firmes depois da vitória. Sabe, o soldado romano permanecia em pé e vitorioso. Paulo acrescenta, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Sabe, meu querido ouvinte, isso significa usar a verdade como cinturão. Sabe, essas metáforas são apropriadas, pois usam como coisas da vida diária, conhecidas de todos, para esclarecer verdades espirituais. Sabe, a couraça da justiça é uma armadura defensiva em forma de um manto de ferro feito de couro, tiras de metais ou escamas de bronze. Depois medita em 1 Samuel 17:5. Sabe, a sua função, meu querido ouvinte, era proteger o soldado, era proteger o pescoço, o peito, os ombros, o abdômen e as costas. Dependendo da época da civilização, a couraça chegava até a coxa. O apóstolo Paulo usa a couraça como uma metáfora para ilustrar a defesa espiritual, como couraça da justiça. Medita no verso 14. Sabe, um abrigo contra as feridas mortais e espirituais e uma proteção da justiça de Cristo imputada ao pecador. É a couraça da fé. Medita em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 8. Sabe, as outras armas usadas como ilustração. O apóstolo Paulo não foi exaustivo ao elencar os instrumentos bélicos da sua geração, não. Deixa eu dizer uma coisa. O calçado, como você pode ver no verso 15, o termo hebraico, naal, sandália, sapato, ou seu correspondente grego na Septuaginta e no Novo Testamento, hipodema. Sabe, sandália vem do verbo hipodel, altar debaixo, e diz respeito ao calçado formado por uma sola de couro, sabe, que se amarra ao pé com correias ou cintas. Sabe, era uma peça do vestuário usado para a população civil. Sabe, lá em João, capítulo 1, verso 27, e Atos 7, 33. Deixa eu falar do caso do soldado. Porém, era necessário para a segurança e prontidão na marcha. Medite lá em Isaías 5, 27.
Sabe, meu querido ouvinte, isso na linguagem figurada remete à agilidade, à prontidão na obra da evangelização e pregação do evangelho da paz. Quando nós falamos do escudo da fé, sabe, o escudo era o principal instrumento bélico de defesa de guerra. Trata-se de uma peça fabricada a partir de vários metais, vários materiais, em formatos diversificados. Os israelitas tinham 2 tipos. O primeiro, sina, proteção em hebraico, uma peça que cobria o corpo inteiro, de uma forma oval ou retangular, usada pela infantaria pesada. Medite lá em 2 Crônicas 25, no verso 5. E o segundo, magem, usado pelos arqueiros. Você vê lá em 2 Crônicas 17 e 17. Sabe, meu querido ouvinte, o escudo é um símbolo de proteção nas Escrituras. É usado de maneira figurada desde o Antigo Testamento para mostrar Deus como protetor dos seus. Sabe, é comparado à salvação e à verdade de Deus. Tem muitos versículos e capítulos que você pode meditar. Lá em 2 Samuel 22 até o 36. Lá em Salmos 18, do 35. Até também ao 91. Salmo 91, no verso 4. O apóstolo Paulo, ele usa, sabe, a figura do escudo como proteção para apagar todos os dados inflamados do maligno. No verso 16. Sabe, calúnias, malícia, compulsência, ira, inveja, toda sorte de desobediência. Esse escudo nos protege, sabe, das setas malignas. Depois medite lá em Salmos 91, no verso 5. Sabe, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que fala no versículo 17. O capacete era uma cobertura para a cabeça feita de metal, inteiramente encoxoada para o conforto do usuário e a proteção, sabe, eficiente. Ele protegia a cabeça. No Antigo Testamento, a salvação é o capacete de Deus, sabe? É necessário usar na batalha. Parece que Paulo segue essa linha em outro lugar, tende por um capacete a esperança de salvação. 1 Tessalonicenses 5:8. Sabe, essa espada literal é uma arma de ataque, mas no sentido figurado é um símbolo de guerra, de julgamento divino e autoridade ou poder